e, vamos dizer, nível essa dependência está associada, né, aos outros sintomas, como ele falou, que um expressa mais, os outros podem estar sofrendo juntos, mas não se... E fica um falso discurso. Isso. Assim, ele é o doente da família, eu sou saudável. Isso. Ele tem que manter doente para eu dizer que eu sou saudável. Isso é uma forma de dependência. É uma proteção do outro, então, né? o terapeuta tem que desfocar. Não, vocês estão com sofrimento, vocês estão adoecidos e têm capacidades também. Então, é desfocar, né, o sofrimento que o outro está denunciando, né, esse dependente químico. Então, desfocar, né, é muito interessante, né, e tudo indica reequilibrar, né, também essas, vamos dizer, essas forças que estão ali e que estão, na verdade, expressando mais em uma pessoa que outra. Até porque, se você trata o indivíduo sozinho e não trata também os componentes familiares, é muito mais, assim, factível de haver recaída, porque o ambiente familiar mantém essa, vamos dizer, configuração, né, de relacionamento propícia que essa expressão esteja nessa pessoa mais sensível, né? Então, eu acho que tem que haver uma reconfiguração, né? Uma redistribuição aí de repensar mesmo as relações, os papéis, né? De modo que haja uma terapia que seja... É nesse ponto que ele fala da sistêmica, né? Que todas as pessoas estejam envolvidas. Então, assim, desde a criança, que a gente está mostrando lá no começo do programa, né? A criança que vira de costas para a roda quando a ideia dela não é aceita. Até o adulto, já usuário dentro de uma família. A gente está falando em todos os casos de conseguir lidar com as perdas, com os sofrimentos, com as frustrações, né? Sem dúvida, eu acho que potencializar, né, essa, vamos dizer, capacidade de se auto-perceber e de negociar, né, a respeito de si mesmo, né, dos seus talentos, como o professor e você falaram também, desenvolver, né, essas capacidades de cada um, poder ter assertividade, são todas, assim, capacidades que você tem que potencializar no sentido de saber negociar e, vamos dizer, achar alternativas produtivas e positivas em lugar de buscar esse outro caminho. Dá para desenvolver habilidades para lidar com esse desconforto, com esse sofrimento? Claro. Todos nós acreditamos que sim, né? Você mesma citou, a meditação, ela por exemplo, é um dos recursos, né, que te coloca em contato com o sofrimento sem que você tenha uma necessidade urgente de reagir a ele. Aí você pode... Você adia, né, essa necessidade de urgência, né? Assim. E é interessante notar, por exemplo, Piaget já falava, né, no início do século XX que você devia desenvolver com as crianças momentos de cooperação e respeito, né, mútuo, que são momentos muito importantes para você, de fato, ir desde a infância desenvolvendo solidariedade, respeito mútuo, cooperação, né? Mas ele fala assim, que a escola que desenvolve isso tem que ser congruente também. Os professores têm que exibir esse comportamento, porque senão a mensagem fica também dissonante com aquilo que está sendo dito. Então, isso tem a ver com o que a gente recebeu agora. A gente recebeu um comentário aqui da Juliana, psicóloga, referência em saúde mental do município de Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha. E ela estava falando, elogiando, e acha que a intervenção através do jogo será muito útil. Agora, é importante a gente fazer esse alerta, quer dizer, aplicar o jogo não é só aplicar um método, né, Virgínia? Não. Aí é que está. A gente tem trabalhado muito com os professores, nas formas de utilizar esses recursos para que, de fato, não vire uma tarefa escolar. Não é uma coisa de fazer avaliação e aprendeu e acertou, fazer prova depois, porque não é um conteúdo que a gente quer transmitir. Na verdade, a gente quer que haja todo um trabalho de novas abordagens pedagógicas que sejam dinâmicas, que sejam mais em relação a essa dialogia, oficinas de trocas, porque aí é que está a diferença, não é? Não precisa ser necessariamente um professor? Não, não, pode né? ser outra pessoa, pode ser uma outra pessoa que funciona naquele momento como educador. Como mediador, é que a gente até chama de mediador, quer dizer, aquela pessoa que tem uma capacidade mesmo de desenvolver esse espaço de forma democrática, de forma inclusiva, que ela seja respeitosa, que ela tenha um comportamento também congruente com aquilo que ela está falando. Então, isso é muito importante, né? A gente lembra até um pouco o Paulo Freire, que fala muito dessa questão, né? Que todos aprendem uns com os outros. Então, né, essa questão da aprendizagem ser troca, não é? E aí você não tem necessariamente que ser só um professor. Agora, eu acho que no caso das drogas,
a gente precisa realmente ter um domínio de conhecimento mínimo, né, de todo o seu funcionamento. É lógico que tem questões que são mais biológicas, biomédicas, né, que envolve, por exemplo, síndrome de abstinência, como ela falou. Então, quer dizer, deter um conteúdo e um conhecimento especializado mínimo para você trabalhar é importante. Mas deter também habilidades de relacionamento, né, habilidades de condução dessa mediação de uma forma democrática, quer dizer, valores e atitudes que são, na verdade, congruentes com toda essa... na verdade, com essa abordagem mesmo que você quer dar, que é diferente nesse sentido. Aqui no Jogo da Onda, quer dizer, já para adolescentes mesmo... Pré-adolescentes e existem adolescentes. As informações específicas com o nome das drogas, o que elas fazem. Já trabalho com crianças menores, igual a gente viu no Clique, nem a palavra droga é usada em momento nenhum. Então, como é que a gente faz essa diferenciação de quando tratar diretamente do assunto e quando só tratar das habilidades que devem ser desenvolvidas? Eu penso que, como foi mostrado no vídeo, você tem que levar as pessoas a se cuidarem, né? Porque a vida é composta de riscos, né? Risco e proteção não são dimensões separadas. Aliás, você tem que saber dos riscos que você corre para você se proteger, né? Não existe proteção isolada de risco e proteção, né? Agora, a pessoa vulnerável é quando ela não tem como se proteger, né? Ela não tem recurso para se proteger. Por isso que a gente tem que criar mecanismos, né, da pessoa se proteger. Então, o cuidar de uma planta, o cuidar de um coleguinha, o cuidar de um material, o cuidar de si, da higiene, tudo isso está ligado à vida, né? A vida lúdica, o prazer, a alegria, a brincadeira, né? Porque se numa situação de dificuldade ou sofrimento, ela vai buscar outro recurso e pode encontrar as drogas. Agora, se por acaso alguma criança citar, né, o assunto na roda, isso tem que ser falado, né? Então tem que esperar a criança trazer. Esse é um ponto importante, quando a gente sabe que tem idades que você tem que esperar vir a pergunta, né? Você não vai introduzir um tema para o qual ela ainda não teve Isso curiosidade. Isso é muito comum no caso da sexualidade, né? Que fala assim, quando é que eu falo com meu filho sobre aquele assunto? Fala quando ele perguntar. Essa mesma teoria vale para o caso das drogas. Com certeza. Você não vai introduzir sem haver essa curiosidade inicial. Você pode introduzir relacionamento, como na Clique, né? Que são habilidades para serem desenvolvidas para a vida. Mas quando vem uma questão específica, aí sim, né? A gente vai tratar disso da forma que a linguagem que ela tenha alcance também. Perceber bem, né, que para cada idade você vai utilizar de linguagem adequada e de recursos, por exemplo, pictóricos, imagem, né, filminhos, desenho animado, história em quadrinho. Quer dizer, você tem alternativas de tratar de questões de saúde que às vezes são polêmicas e de mais, assim, dificuldade de serem abordadas por recursos lúdicos que são adaptados para cada idade. Então, assim, é muito importante também ter essa noção, né, de como cada recurso ele atinge melhor, né, determinadas faixas etárias. Né? Então, a criança menor, aí você vai trabalhar muito com imagem, muito com exemplo, muito com história. Né? Histórias infantis para crianças menores são, assim, excelentes, né, como recursos para você tocar em assuntos que são polêmicos. Eu penso também assim, que com as crianças e com os pré-adolescentes, não vejo necessidade de você falar propriamente das drogas, por exemplo, no contexto do jogo, da roda, como a gente está falando, né? Até porque a perspectiva da prevenção é exatamente o oposto disso, quer dizer, a gente está falando de você melhorar a qualidade de vida da criança, né? Uma pessoa que tem uma autoestima preservada, uma criança que tem objetivos e metas, ela pode até passar pela droga, né? Porque a droga faz parte do nosso contexto hoje. Como foi dito aqui anteriormente, as crianças veem droga pela primeira vez dentro de casa, né? Seja com o álcool, com os medicamentos, com o tabaco, né? Então, a criança tem contato com drogas muito precocemente. Então, a questão não é essa. Penso eu que a questão mais importante é ela aprender a se valorizar. Então, esses jogos, esses recursos, eles são muito favoráveis no desenvolvimento, né, dessas habilidades, como a gente já falou, para que daí sim ela consiga evitar a droga no futuro e não se deter nesse comportamento, né? Porque isso também é uma outra coisa importante. A grande maioria das crianças e adolescentes passam pela droga.
né? Existe um contingente bem menor de crianças e adolescentes que se fixam nesse comportamento e ficam dependentes, né? Sem dúvida nenhuma, seriam o foco mais importante. Né? Seria uma forma não de garantir que elas não experimentem, mas que elas consigam não passar da experimentação para um uso que seja nocivo. Eu acho que essa é uma questão, né? Você conseguir evitar a experimentação seria o ideal, né? Ou pelo menos adiar. Ou né? pelo menos adiar, mas uma outra questão que eu acho importante é ela conseguir realmente optar, né? Fazer a opção de não usar, porque ela tem, sei lá, um concurso que ela vai fazer, um vestibular para o qual ela está se preparando, ela, né, quer ser bem-sucedida na escola, né? Que é o universo principal dela nessa faixa etária. Ter planos, ter objetivos, projetos. Ter desejos, né? Projetos bons de vida, eu acho que isso é tudo potencializar a possibilidade de ter gratificações diferentes, né? Isso é muito importante. Tá certo. Virgínia, Isabel, Walter, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje na nossa aula. Eu agradeço também. E você que nos acompanha, não deixe de acessar o ambiente virtual de aprendizagem, é www.portalminasaude.com.br. E na próxima quinta-feira a gente se encontra às 15h para mais uma aula do curso Prevenção em Pauta. Até lá! Bye.